Desde o primeiro Fate que apareceu no Nasoverso, a classe Saber sempre foi tratada como uma classe que tem os servos mais poderosos de todos. Então já vai preparando as suas barreiras de proteção da Era dos Deuses, porque hoje nós vamos ranquear os 10 servos mais fortes dessa que é considerada a classe mais forte dentre todos os servos. Eu sou o Professor Maedros, me permita ser seu guia nessa jornada pelo mapa do infinito. O último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários é o cavaleiro que abre o nosso top 10 de servos Sabers mais fortes. Ele era o servo originário que Goethe havia escolhido para tomar de conta da singularidade de Jerusalém. A maioria dos jogadores de Fate da Ordem, no geral, só conhece a versão Foregn do Jax, que foi possuído por um deus alienígena. Mas o Saber também é um servo extremamente poderoso, e nós podemos ver isso no Arcade, onde ele lutou contra uma série de servos poderosos, incluindo o Rei dos Reis, Osmandias, vencendo o poderoso Ryder. E mesmo antes da Cáldia aparecer na singularidade, ele já havia vencido não apenas o poderoso Saladino, como também capotou o Rei Ricardo Coração de Leão. A Cáldia do Arcade precisou da ajuda da própria deusa Rongominid para poder derrotar o servo Saber, e o fantasma nobre poderosíssimo do Jax é o Pelerginate do Temple, que é um fantasma nobre anti-unidade, que é a literal história dos Cavaleiros Templários. 200 anos de história concentradas na espada e no cavalo de Jax. O último grão-mestre emerge de uma ilusão com a imagem de um cemitério para pôr fim aos seus inimigos. Esse é o poderoso servo que abre o nosso top 10. Dando prosseguimento ao nosso top 10, nós temos aqui o poderoso servo Saber Sigurd. Siegfried e Sigurd eram para serem o mesmo servo, mas como nós estamos falando de Fate, eles não são. Na verdade, o Siegfried é bem mais fraco do que o Sigurd. Para começar, pela espada deles. A espada do Sigurd é a espada Gran, uma lâmina demoníaca que pertenceu ao próprio Odin. Ele também foi ensinado pela Brunhild e aprendeu a usar as runas primordiais, uma magia tão poderosa que mesmo o Sultry, que tem resistência mágica de Rank X, foi ferido por elas. E se você é antigo aqui no canal, você sabe o que essas pedrinhas aí fazem. Além disso, ele também é um dos servos mais fortes de todos, tendo vários ranks com status de B para cima, com exceção de sorte e mana. E aliás, tá vendo esses óculos dele? Pois é, esses óculos são a sabedoria cristalizada do Sigurd, que torna o Sigurd um dos servos mais sábios e inteligentes de todos. Só lembrando que o Sigurd é tão forte quanto a Brunhild, e só perdeu para ela porque a Brunhild tem um NP anti-Sigurd praticamente, e se não fosse por isso, ele teria sobrevivido de boas ao ataque de lança da Brunhild. E o fantasma nobre desse Saber é o Bolverk Gran, um poderoso fantasma nobre anti-fortaleza que é capaz de destruir o Stormborder da Cáldia, que tem várias barreiras de proteção feitas por casters de primeira classe, como Nitocris, Da Vinci e Paracelsus. E só lembrando, meus amigos, o Sigurd simplesmente cortou isso como se fosse manteiga, sem nem liberar o verdadeiro nome do seu fantasma nobre. Quando ele finalmente libera o verdadeiro nome de Bolverk Gran, ele simplesmente atira essa espada e bate nelas como um soco. Será que temos um novo servo boxer a caminho? Em oitavo lugar, nós temos a primeira Saberfest dessa lista. Estamos falando de Yamato Takeru, o servo protagonista do novo jogo de Fate Samurai Remnant. A Yamato coleciona uma longa lista de vitórias que ela teve do decorrer do jogo. Claro, algumas foram com a ajuda do Iori, mas simplesmente foi quando ela não liberou seu fantasma nobre. Quando ela libera o seu fantasma nobre, ela nunca precisou da ajuda do Iori, com exceção de provisão de mana. Yamato é um servo com status até que razoáveis, com exceção de resistência, mas que compensa principalmente com as suas capacidades de habilidade como servo. Entre elas, a sua capacidade de exterminar deuses e demônios, a sua divindade de Rank B, e principalmente a sua Mana Burst e os seus 3 fantasmas nobres. Um dos seus fantasmas nobres é a Água Divina, que é até caracterizada no seu Mana Burst, onde nós podemos ver no jogo várias vezes onde a Yamato controla a água como se não fosse nada. É o elemento da Yamato, que ela controla como se fosse um dobrador de água. Mas os principais fantasmas nobres dela podem ser classificados aqui, como o Amenomura Kumo no Tsurugi, que é o fantasma anti-mundo da Yamato, onde ela simplesmente invoca o poder de Bukidouji e consegue o poder de um espírito divino temporariamente, sendo capaz de interferir no mundo e mexer no mundo como se ela mesma fosse o Archetype, embora isso seja temporário. E por se depender apenas do seu fantasma nobre, é por isso que a Yamato não vai subir mais para cima da nossa lista. E principalmente porque
tem alguém que usa o NP dela bem melhor do que a própria Yamato. Em sétimo lugar, nós podemos chamar ele de Rei Arthur francês, Charles Magne, Imperador da França. Durante os eventos de Fate Extella, nós podemos chamar este personagem de um servo protagonista. No entanto, durante esses eventos aconteceu algo que acabou dividindo as personalidades do Charles Magne entre a versão herói dele e a versão imperador. Em Fate Grand Order, ele consertou isso, mas isso não muda o fato de que Charles Magne, principalmente tanto quando ele está separado nas suas duas personalidades, quanto com elas juntas, é um dos servos mais poderosos entre a classe Saber. Para começar, por ele ser um imperador e, portanto, ter o privilégio imperial. E quem conhece a Nero sabe que, apesar dela ser um servo fraco, graças à habilidade dela de privilégio imperial, ela consegue lutar contra vários servos extremamente poderosos. Agora imagine um servo que já é forte, dependendo da sua habilidade de privilégio imperial. Pense nisso. Somado a isso, ele também tem um Mana Burst de luz, que é usado principalmente para aniquilar servos demoníacos. Além disso, ele tem 3 fantasmas nobres extremamente poderosos. Um deles é o Charles Patricius, que é basicamente essa fortaleza voadora aí que você está vendo na tela, que você pode pensar nela como uma versão do Charles Magne de um tesouro que a Semiramis usa lá em Fate Apócrifa, que é o Jardim da Babilônia. O Charles Patricius é basicamente esse fantasma nobre, só que no Charles Magne, claro, com funções totalmente diferentes. A diferença é que a fortaleza aqui, o Charles Patricius, é uma fortaleza ambulante que o Charles pode usar sempre que ele é invocado como Saber, que pode servir tanto de fortaleza para ele quanto para o seu mestre. Mas o principal fantasma nobre do Charles Magne é a sua Joyeuse, que é essa espada aí que nós estamos vendo aí. Uma poderosa fantasma nobre anti-fortaleza, que quando somado a todas as outras fantasmas nobres dos cavaleiros de Charles Magne, ou melhor, os paladinos de Charles Magne, nós criamos um fantasma nobre que fica com um poder incomparável que nem mesmo Heracles e Karna são capazes de se comparar. Estamos falando da Joyeuse Ordre, ou Gran Ordem de Cavaleiros de Charles Magne, que é como eu chamo. Um fantasma nobre tão poderoso que foi capaz de surpreender até mesmo a lendária assassina de deuses Scarlet, meus amigos. É simplesmente um dos fantasmas nobres mais poderosos dentre os servos Saber. Mas claro, meus amigos, a classe Saber é recheada de uma quantidade de servos extremamente poderosos. E por isso, vários servos Sabers que são muito poderosos acabaram ficando de fora desse nosso top 10 quando nós fizemos a lista. E por isso fica aqui a menção honrosa para 3 servos que eu queria muito colocar nesse top 10, mas quando foi comparar os feitos de alguns com outros, eles simplesmente não conseguiram entrar, que é Altera e o Miyamoto Yori. E também fica aqui a menção honrosa para Miyamoto Musashi, porque apesar dela ter muitos feitos, ela agora é Data Lost e por isso não é mais um servo invocável. E por isso fica aqui a menção honrosa para eles. Em sexto lugar, nós temos ela, uma raposinha que só é raposa porque ela copiou a Tamam, mas que é um dos Sabers mais poderosos de todo, Suzuka Gozen. Claro, né? Muitas pessoas não imaginam quão poderosa é a Suzuka, porque ela fica se fazendo de frágil na busca de tentar conseguir um namorado. Mas quando ela dá tudo de si, meus amigos, nós vimos um verdadeiro monstro. Não é à toa que ela é considerada uma invocação impossível. Afinal de contas, estamos falando da filha do Rei Demônio de 3.000 Céus, Suzuka Gozen. Se nós fôssemos falar simplesmente da capacidade de cálculo dela, estaríamos falando de alguém que é capaz de rivalizar com a própria Muncel, meus amigos. E eu não estou nem brincando aqui. A própria Bibi reconheceu que a capacidade de processamento da Suzuka é semelhante à dela, ou melhor, igual à dela, se não superior. Claro, né? O principal fantasma nobre que as pessoas lembram da Suzuka quando falam dela é o Love Explosion Heavenly Demon Rain, onde ela basicamente cria 100 espadas e vira ali uma cópia menor do Rei Gilgamesh, atirando 100 espadas à vontade sobre as pessoas. Claro, né? Ela também tem a sua Blazing of Wisdom, que é uma habilidade de sabedoria que dá a ela um aumento de inteligência simplesmente considerável, comparável com o céu ali, mas o principal fantasma nobre dela é o Triquilocosmi, que é um fantasma nobre de Rank X anti-unidade que Quer saber o que esse fantasma nobre faz? Bom, basicamente ele torna a realidade 3.000 mundos, é simplesmente cria ali, é praticamente uma Muncel,
esse fantasma nobre. Estamos falando de um servo nível 1 no céu. É isso que a Suzuka Gozen é, meus amigos. Simplesmente um dos servos mais poderosos de todos. A Tamamo e todo mundo que lutou contra ela em Fate CCC simplesmente devia agradecer a ela por não ter usado o Triquilocosmos, ou nome complicado de NP, nas batalhas que eles tiveram. Porque senão, é simplesmente um servo digno de um verdadeiro deus. Claro, né? Eu falei aqui da Yamato, então não poderia deixar de falar o deus que deu origem à espada da Yamato. Estamos falando aqui de Ibuki Doushi, um deus serpente que é simplesmente um dos deuses mais poderosos de toda a mitologia japonesa. Ela já foi comparada, meus amigos, aos próprios LB Kings. Então nós já podemos aqui ter uma noção do quão poderosa ela é. A espada dela, meus amigos, já foi comparada ao NP Antimundo, quanto na mão da Yamato. Agora imagine o que esse NP não faz na mão de um verdadeiro deus. Ela só não vai subir mais para cima no nosso ranking porque ela não teve tempo de brilhar, já que o limbo absorveu ela. Mas se não fosse por isso, Ibuki Douchi poderia muito bem estar no top 3 de servos mais fortes de todos os tempos da classe Saber. Mas vamos aqui agora para servos extremamente poderosos, meus amigos. Estamos entrando em níveis incomensuráveis de poder. Em quarto lugar, nós temos ele, Benyama Alter. Se você não leu o LB7 e está esperando ele sair no NA, simplesmente, meus amigos, pula aqui para o tempo que eu vou deixar aqui na tela, porque o Benyama, meus amigos, ele tem feitos impressionantes no LB7. Ele foi ensinado por ninguém mais, ninguém menos do que o King Hassan, meus amigos, e aprendeu uma técnica tão poderosa, meus amigos, que é capaz de infligir o conceito de morte em ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Wort. Mesmo Kamazote, que é considerado por muitos como a mais forte de todas as bichas, tinha medo de entrar no submundo enquanto Benyama estava lá. Simplesmente, o mais poderoso de todos os deuses do submundo é ele, Benyama Alter. Só lembrando, né, meus amigos, que a forma comum do Benyama já era um servo tão poderoso que toda a Calder tem medo de irritar ele quando ele faz cozinha. Embora, né, isso seja mais algo por comédia, o Benyama Alter mostrou sim o porquê ele é um servo a ser temido. Só lembrando, meus amigos, que o fantasma nobre dele é o Judgment of the Rulers of the Athervale, que nas mãos do Benyama, ele transportava ele para o submundo indiano, onde ele encontrava 10 pardais que estavam fantasiados como o juiz dos mortos. E por isso, né, não poderíamos levar tão a sério o fantasma nobre do Benyama normal. Mas Benyama Alter, meus amigos, ele virou realmente um deus do submundo. Então esse fantasma nobre aqui, agora, nas mãos do Benyama Alter, eu não acho que sejam meros pardais como juízes do submundo. Está mais para realmente. Tanto que o próprio Heiema é um desses daus pardais. E o Benyama, dentro desse NP, meus amigos, ele tem a espada do julgamento. E qualquer servo que seja mau ou caótico vai ser totalmente destruído por ele. A espada dos reis do submundo punindo todo o mal. Simplesmente um dos servos mais poderosos de todos. Agora, o que falar dele, meus amigos? Eu pensei muito se ele deveria estar no terceiro ou no segundo lugar. Mas o segundo lugar é um servo extremamente poderoso. E por isso, ele está aqui em terceiro lugar. Surtur. Simplesmente, meus amigos, quando Sephar veio no planeta e destruiu todos os deuses nórdicos conseguiram escapar por a Excalibur ter sido forjada a tempo. Então, para destruir eles, o mundo criou a espada Leviantai, um fantasma nobre antimundo que pôs fim, meus amigos, a toda a mitologia nórdica e deu para eles Surtr, o gigante Aidin Muspelheim. Se eu estiver errado, eu vou colocar aí na tela. Que é o inimigo natural dos deuses, o inimigo natural da vida, e que simplesmente, meus amigos, era alguém tão poderoso que o próprio Udaime acreditava que se ele saísse de controle, seria uma ameaça para todos os Lost Belts. Um atador de deuses entre os matadores de deuses, usuário de runas primordiais e usuário de antivida. Ele só não é mais forte do que aqueles que estão acima dele, que é, em segundo lugar, eu vou colocar aqui tanto o Arthur quanto a Artúria Pendragon, que são os servos usuários da espada sagrada mais poderosa de todos os tempos, Excalibur. Excalibur é o construto divino mais poderoso do planeta, um construto divino
feito para proteger o planeta de invasores exteriores. Quando Excalibur completa seus 13 selos, ela se torna a arma suprema capaz de destruir até mesmo os poderosos Ultimate Ones. Simplesmente uma arma tão mortal que somente inimigos do nível de Worth são realmente capazes de sobreviver a um golpe dessa espada. Simplesmente os poderosos servos mais fortes de todos os tempos. O único que pode vencê-los é o primeiríssimo lugar. Se era a polêmica que vocês queriam, é a polêmica que eu trago. No primeiro lugar, como o servo Saber mais forte de todos, ele, Galahad, filho de Lancelot. Ele não está aqui por causa da sua espada, meus amigos, porque não é a espada dele que torna ele tão poderoso, apesar de que, pelo que o Alter demonstrou, a espada do rei Davi, que o nosso querido Galahad carrega, é tão poderosa quanto a lança Longinus, que é forte o bastante para matar o poderoso dragão Albion, que é forte até mesmo dragão, considerado entre todos o Grand Dragon. E isso sem ele ter demonstrado a verdadeira espada dele. Aliás, por que será que a Mesh nunca usou a espada do Galahad que ela carrega na cintura, meus amigos? Já pararam para se perguntar nisso? Por que ela não usa essa espada? Mas bom, o Galahad, meus amigos, é um servo tão poderoso que já venceu até mesmo a própria Rainha Arthur quando ela estava alta. Ele já venceu uma guerra do Santo Graal com relativa facilidade, e a sua versão alta é comparável a Lucius Longinus, que é tão forte quanto Percival e que é capaz de vencer 100 servos sozinho. Claro, o nosso querido Galahad não é um servo jogável, e só apareceu por meio de sonhos, mas ele previu a incineração da humanidade e ele previu também o apagamento dos Lost Bells que iam ser causados pelo deus alienígena. E o que torna ele tão poderoso é o seu escudo, Lord Camelot, capaz de resistir até mesmo ao ataque do poderoso Goetia, capaz de resistir ao poderoso Cernunnos, capaz de resistir até mesmo a ataques do LB7. É por isso que ele está aqui, o servo Saber mais poderoso de todos, Galahad, filho de Lancelot. Ô Galahad, falei bem de você aqui, que gostaria de fazer um react aí, Galahad 5 estrelas? Tô esperando aí. Bom, eu sou o Professor Maedros, esse foi mais um vídeo do Mapa do Infinito. E mais um vídeo do Mapa do Infinito acabou. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. E se é novo por aqui, confira os outros vídeos e confira os produtos dos nossos patrocinadores. Não deixe Tiamat triste. Compartilhe esse vídeo com seus amigos.